Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu estou aqui com o Sérgio, que representa aí a AMA. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Estamos todos curiosos e animados para entender um pouquinho mais da causa de vocês, como foi que você se envolveu nesse projeto, quais são as atividades que vocês desenvolvem. Então, conta um pouquinho para a gente o que é a AMA. A AMA quer dizer Associação de Moradores da Mostardinha e Adjacências. A gente hoje representa 5 bairros importantes do Recife, da Zona Oeste do Recife, que estão Afogados, Mangueira, Bongi, São Martim e Mostardinha. A AMA foi concebida entre a década de 50 e 60, ainda na época do prefeito Pelópio da Silveira, acho que você não era nem nascida. Não. E aí deu continuidade com o prefeito Miguel Arraes, foi quando veio a Revolução de 64, aquela coisa, então todas as associações elas foram destituídas. Com a redemocratização do país, na década de 80 para 84, surgiu a oportunidade de se juntar as pessoas novamente e recriar a associação. Então ela foi recriada em 1984, pelo saudoso Eufrásio Elias de Oliveira, o qual eu tenho o maior orgulho de ser neto. E a associação ela seria uma ponte entre a comunidade, as causas, as dores, as demandas da comunidade com o poder público. Então foi nesse intuito que ela foi criada. E de lá muitas coisas avançaram. Para você ter ideia, o SUS apareceu em 1991, depois da Constituição de 88, e a gente já lutava por direito à moradia, a saneamento básico, a equidade para a população, direitos básicos, né? Sim. Como saúde, educação, cultura, lazer, esporte. E aí foi uma luta constante, que meu avô juntou um grupo de pessoas, fundou a associação, e muitas coisas que hoje existem, como legalização da posse da terra, escritura, academia da cidade, posto de saúde, isso foi construído lá atrás. Ou seja, vocês acompanharam todo esse desenvolvimento. Isso, e aí de um tempo, meu avô se afastou um pouco da associação, ela ficou quase que parada, e teve uns companheiros antes de mim que começaram a fazer um trabalho, e quando foi o ano passado, eles me chamaram para contribuir, para juntar, para unir as pessoas, e foi aí quando eu entrei de verdade. Eu passei a ser presidente a partir de abril de 25, ainda vai fazer um ano, e entrei com esse propósito de ajudar quem mais precisa. Então a diretoria que era do passado continua, a gente só trocou as cadeiras, porque meu intuito não era dividir, foi sempre juntar, agregar e unir as pessoas num único propósito, que é de fazer o bem sem olhar quem. Então hoje a gente conta com 20 voluntários em várias áreas. A gente hoje oferece fisioterapia, a gente oferece psicólogo, assistente social, a gente oferece uma gama de atividades esportivas e cultural, como capoeira, karatê, judô. A gente apoia o AA, que é o Alcoólatras Anônimos, a gente cede um espaço lá para eles. A gente tem uma parceria com a Igreja Católica, a Pastoral da Criança. A gente faz alguns serviços diretos com os cartórios, que é a gratuidade de certidão de casamento, óbito, nascimento, atestado de residência. Enfim, a gente é uma associação de moradores que representamos 100 mil habitantes, aproximadamente. Caramba! E aí a gente busca, com a força da união das pessoas, fazer o bem sem olhar quem, porque quem ama cuida. Então, o maior propósito da gente é esse, é juntar, unir com esse propósito de fazer, de buscar parcerias. Inclusive, assim que eu assumi, apareceu essa proposta aqui do CAIS, eu me inscrevi, fui contemplado e vocês têm sido bastante positivo nessa nossa jornada, com conhecimento, com esse network, com essa capacidade de juntar as pessoas técnicas, que abram os olhos, que nos traga conhecimento. Então, o CAIS está sendo fundamental para esse nosso projeto. E aí é uma continuidade, a gente buscar parcerias públicas e privadas para dar continuidade nesse trabalho que a gente já faz, que a gente já tem. E essa semana a gente conseguiu um fato importante que vai ajudar muito mais pessoas. A gente fez uma parceria com o Instituto Jurídico. Então a gente vai proporcionar à comunidade assistência jurídica, que é uma coisa que você vai para o Ministério Público, para assistência judicial, para a Defensoria Pública, você passa um ano para ter acesso a um advogado. Então, a partir dessa semana, a partir do mutirão que vamos fazer sábado, a gente vai ter essa assistência jurídica com 8 advogados à disposição da comunidade, totalmente gratuito. Então, bom. Isso é aquela questão de juntar, de unir. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que ainda gostam de ajudar, que querem ajudar. Só basta
E muitas pessoas que também precisam, né, desse apoio, dessa ajuda. Isso. Sérgio, entendi que vocês têm muitos anos aí de caminhada, né? Sim. Uma longa jornada. Você assumiu, né, vai fazer um ano agora, sim, no próximo mês, em abril. E eu queria entender hoje como é que funcionam as atividades na prática. Você citou diversas frentes de atuação, né? Diversos tipos de atendimentos que vocês têm hoje. Mas como é que funcionam esses atendimentos no dia a dia? É de segunda a sexta, a sede fica aberta de domingo a domingo? Sim. Eu já subentendi que a sede é de vocês, então seria própria ou seria alugada? Essa sede, na verdade, é uma tipo uma comodato, uma concessão dada pela antiga Coab, que hoje é a PEPART, que é quando a troca a diretoria, a gente assina um novo contrato de posse durante 5 anos, que é uma luta que eu já estive na PEPART, lutando para que essa concessão seja definitiva, que seja da própria comunidade da associação, o direito à escritura que seja nossa, a gente está nessa luta também. E a funcionalidade da associação é de segunda a sexta. A gente abre de 9 horas da manhã, fecha ao meio-dia, retorna às 13h30 até 5 da tarde. Entendi. E aí as atividades são segunda, quarta e sexta. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem a assistente social uma vez por semana na sexta-feira. A gente disponibiliza o psicólogo dependendo da demanda que as pessoas procuram. Então, tanto faz ser numa quarta, pode ser numa quinta, vai depender da demanda. A gente tem 2 psicólogos. E as atividades esportivas, a gente tem o karatê na segunda-feira à noite, a gente tem o judô na terça-feira à noite e a gente tem o karatê na sexta. Na quarta-feira a gente tem o grupo de AA à noite também, que a associação fica aberta, toda quarta-feira à noite para o grupo de AA. Sim. E a pastoral da criança, quando precisa do espaço, a gente cede para fazer os movimentos lá da Igreja Católica. E fora isso, quando tem demandas dos postos de saúde, as UFS, que tem algum problema ou tem alguma reforma, a gente cede o espaço também. Como ontem, a gente cedeu para o SF lá da Beirinha, e eles fizeram atendimento lá na associação. Aí vem as campanhas de vacinação, vem outras coisas, tudo que é solicitado pela demanda da Prefeitura, do Governo do Estado, a gente está com as portas abertas para servir ao povo. Está sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Só fecha final de semana aí, pelo que eu entendi, se não tiver demanda, porque se aparecer até uma demanda, vocês abrem também. Isso, aí no sábado e o domingo a gente dispõe o salão de festa. A gente tem um salão de festa, que a gente precisa dar uma melhorada, mas serve para a comunidade também, para fazer uns 15 anos, fazer um aniversário, que a gente sabe que uma comunidade pobre como é a nossa, não tem demanda de um salão, de um canto aberto, então a gente proporciona isso também. Então, sábado, quase todos os sábados, quase todos os domingos estão lá para fazer um casamento, um aniversário, uns 15 anos. A associação também está aberta para isso. Incrível. E você citou que são 20 voluntários, né, que colocam a mão na massa. Eu subentendi que dentre esses voluntários, muitos são esses especialistas, né, que estão apoiando, oferecendo esses serviços da comunidade. Mas eu queria saber também se dentre esses 20 também está o time que faz acontecer, o time administrativo. Sim. Porque é só o Sérgio, é só a equipe, ou tem outras pessoas que ficam mais nessa parte burocrática, que realmente arregaçam as mangas e faz tudo rodar de segunda a sexta? Para a gente tomar conta de uma associação, a gente não consegue fazer nada só, né? O Sérgio é um instrumento para que possa organizar e a gente dividir as demandas. Então a gente conta com o antigo presidente, Marconi, ele fica a parte do setor esportivo, coordena essa parte esportiva. Tem um parceiro lá também que continua conosco na diretoria, Virgínio, que coordena essa parte de saúde. Quando tem alguma demanda, procura Virgínio, Virgínio resolve. A gente tem uma secretária para atender a demanda do pessoal, para emitir as certidões, para emitir um atestado de residência, que a gente tem essa função também como associação. Então a gente tem um grupo de pessoas voltadas, tanto os profissionais de saúde e de esporte como administrativo, cada um com a sua função. A gente sabe que não é fácil, né? Que a gente trabalha com voluntário, a gente não tem remuneração. Até agora a gente não conseguiu nenhuma parceria com o poder público nem privado. Então é na raça, é na força, é na ajuda que a gente está conduzindo esse trabalho lá na associação. Entendi. Achei interessante porque acontece muito hoje das associações serem equipe, né? Então, muitas vezes não conseguem fazer tantas atividades como vocês têm hoje,
Porque eu entendi que é muito bem organizado, é muito bem redondo. Então tem uma pessoa que representa cada frente de atuação dentro da AMA hoje. Então isso eu acho que é muito interessante porque faz girar. Isso. Né? Não fica tudo centrado em você. Isso. E muitas vezes acaba travando porque a gente subentende que não consegue, ninguém dá conta sozinho. Verdade. Então achei muito, muito interessante como vocês se dividem realmente para que as atividades não parem. E uma dúvida que eu fiquei é sobre o público-alvo de vocês. Eu entendi que, obviamente, são todos os moradores ali, né, da comunidade, então o público-alvo entendi que seria geral, mas vocês também têm atividades voltadas para o esporte. Então, essas atividades do esporte seriam para um público de crianças, por exemplo? Como é que essas crianças elas chegam até vocês hoje? Existe algum tipo de acompanhamento, por exemplo, escolar? Enfim, como é que funciona isso? Hoje a AMA ela trabalha em rede. A gente conseguiu juntar não só a associação, como outros institutos e outras ONGs. Então, dentro da própria associação, a gente tem a Associação Lua Branca, que é a associação do capoeirista, nosso mestre de capoeira Biriba. Então, ele tem um cunho social e faz essa atividade dentro da associação. A gente também tem uma associação do Karatê, que é Tigres de Aço, que faz um trabalho voltado além da Associação de Moradores da Mostardinha. Entendi. Então tem um acompanhamento com crianças com TEA, né? A gente tem um caso lá de uma criança começou com 9 anos e agora está com 17, você olha para a pessoa, parece que ele não tem problema nenhum. Conseguiu, através do esporte, uma qualidade de vida melhor. Então isso é um fator importante, a gente trabalhar em rede. E o público que a gente alcança são todos. Vai do idoso de 100 anos à criança de 2 anos de idade. Lá a gente é uma associação de acolhimento, de cuidado, né? A gente proporciona o que é possível, né? A gente está buscando ainda mais com parcerias, com pessoas técnicas que a gente vai buscar recursos, mas a gente sabe que não é fácil, mas o público em si é quem procurar, quem precisar da AMA, a AMA está de portas abertas, no que for possível a gente consegue fazer com a ajuda de um e de outro. Muito bom. Você conseguiria mensurar... falo não sobre toda a jornada de vocês, porque é muito longa, mas se a gente for fazer um recorte do último ano, que é quando você de fato assumiu, né, de frente a presidência, você conseguiria mensurar quantas pessoas vocês já atenderam nesse recorte do último ano para cá? Sim, se a gente for por parte na área de saúde, a gente tem um atendimento hoje lá de fisioterapeuta, 3 vezes por semana, com mais ou menos uns 100 pessoas. Com a psicóloga a gente tem umas 40. Isso eu estou falando semanal, né? Sim. Atendimentos. E aí na capoeira a gente tem mais umas 60 crianças e adultos. No judô a mesma coisa. No karatê a gente tem um pouco mais. Então a quantidade de pessoas são diárias. A gente não tem como mensurar a quantidade exata. Mas aí o mais importante de tudo é essa questão da unidade que a gente conseguiu fazer. É um por todos e todos por todos. Então a gente tem uma média, uma estatística de atendimento mensal em todas as áreas da associação de mais ou menos 1.000 pessoas. Caramba! Por mês, né? Tudo com voluntariado, a gente não remunera ninguém. Isso é muita gente. Mais ou menos isso aí. Eu estou falando até daquela pessoa que precisa de um atestado, chega lá, a gente cede um atestado. A gente atende por dia só nesse fato que a pessoa não tem um comprovante de residência e a gente oferece esse serviço. Mais ou menos 20 a 30 pessoas por dia. Entendi. Sérgio, o trabalho que vocês vêm realizando é incrível, né? Por mais que não seja fácil, né? Para 1.000 pessoas e 20 voluntários, ainda assim eu entendo que falta braço. Falta. Para dar conta disso tudo. Falta. Então eu entendo que nem tudo são flores. Sim. Mas se você pudesse citar o principal desafio, e eu gostaria que você não falasse sobre recurso financeiro, porque acho que recurso financeiro hoje dentro do terceiro setor acaba sendo a dor, né, de todos. Sim. Mas se você pudesse citar o principal desafio que vocês enfrentaram ou vem enfrentando até aqui, qual seria? O principal desafio nosso é a gente continuar agregando e manter essas pessoas unidas no mesmo propósito. Porque a gente sabe da necessidade de cada um, né? Então a pessoa que está ali está por amor, mas tem suas necessidades. Quando você fala de recursos, realmente é a maior dor nossa, né?
A gente não pode deixar isso esquecido. Sim, Mas a gente precisa mais de voluntários. sim. A gente precisa mais do poder público, né? Tanto o governo municipal como estadual. A gente participou de alguns editais que a gente sabe que não é fácil de se fazer, de ganhar, mas a gente sabe que tem um cunho político por trás disso. Se não tiver um apoio político, não chega às coisas. E a gente quer se manter um pouco que seja de forma institucional, né? Mas a nossa maior dor é essa, a gente não ter de forma institucional o poder público ao nosso lado. E eu acho que seria uma coisa bastante interessante a gente transformar a associação no que é hoje numa referência de cuidados, né? De cuidado preventivo, de cuidado através da fisioterapia, cuidado motor. Quantas pessoas têm em casa aí precisando de fisioterapeuta e não tem disponibilidade na rede pública? Nas UPAs não existe fisioterapeuta. Então tem muitas pessoas ociosas em casas, com demanda de INSS, e poderiam ser recuperadas, voltar às suas habilidades, voltar para a sua vida cotidiana, com um pouco de esforço, com a sessão, com 2, 3 fisioterapia, restabelecer a dignidade humana. Entende? Então eu acho que o poder público deveria olhar mais para as associações, para as ONGs. A gente busca, mas sabe que não é fácil. Uma das maiores dores nossas é essa. Com certeza. Sérgio, eu queria que você falasse agora, contextualizando o público de casa, a gente pediu que o Sérgio nos enviasse uma foto que fosse, assim, mostrasse um momento importante, né, da AMA, um momento marcante, e você nos enviou essa foto aqui. Isso. Muito bonita, inclusive. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse dia, o que é que essa foto representa para vocês, por que que ela é tão importante, enfim, me conta um pouquinho aqui. Eu escolhi essa foto nos remete a dizer que estamos no caminho certo. Isso foi um dia do Mac Lanche Feliz, que nós denominamos dia Mac Ama Feliz. Então a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas de um outro clube que eu faço parte, o Clube Jeep Willys. E aí 120 pessoas doaram, compraram o Big Mac no Mac Lanche Feliz. Esse dinheiro foi doado para o GAC, o dinheiro financeiro. E o lanche a gente conseguiu proporcionar para 120 crianças da nossa comunidade, com recreação, com brincadeiras, com outros presentes. Então foi um dia feliz. E essa foto quer dizer isso. Quando você vê uma criança sorrindo, fazendo um sinal de legal, de positivo, é porque a gente está no caminho certo para buscar muito mais oportunidade, dignidade e outros dias como esse. Porque, Luara, para você e para mim, é simples a gente ir no McDonald's, comprar um Big Mac por R$22, R$25. Mas 120 crianças da comunidade não tinham tido acesso a isso ainda. Então a gente distribuiu senha. Eu sei que foi pouco, mas a gente conseguiu pelo menos trazer a felicidade de 120 crianças, proporcionando esse dia do Mac Ama Feliz. Que incrível, eu vejo que teve pula-pula também, né? Como Isso. se fosse realmente um dia das crianças. Foi um dia assim. das crianças que foi no mês de agosto, né? Que o Mac Dia Feliz do McDonald's, ele faz uma campanha e doa o recurso do Big Mac para as instituições de caridade. E esse ano que foi contemplado, o ano passado foi o GAC, e a gente conseguiu juntar esses amigos do Clube de Jeep, que eu faço parte também. Que incrível. E a gente conseguiu fazer não só o Big Mac, mas a gente distribuiu lanches, cachorro-quente, que não tinha para todo mundo. E teve recreação, teve pula-pula, teve pipoca, teve refrigerante. Muito sorriso. Muito sorriso. Isso pra gente, essa imagem dessa criança aí sorrindo, feliz, nos remete a dizer que a gente está no caminho certo e vai buscar ainda muito mais dias como esse. Incrível. Sérgio, a gente está se encaminhando para o final, mas quero que você fale com o nosso público diretamente também, mas eu já queria te parabenizar pelo trabalho incrível Obrigado. que vocês desenvolvem, com tantos poucos braços, mas que impacta direta e indiretamente, né, tantas e tantas pessoas. Porque quando a gente está impactando diretamente uma pessoa, a gente impacta também toda a família dela, todo o território onde ela está inserida. Isso. Então, quando for ver essa conta aí de 1000 pessoas, é muito maior. Então, verdade. Parabéns. E antes da gente se encaminhar diretamente para o final, eu queria que você falasse diretamente com o nosso público, né, para quem está nos assistindo hoje, quais são as formas de apoiar a AMA? Seja com recurso financeiro, seja com voluntariado, seja com algum tipo de doação de material, quais são as formas de chegar junto e abraçar essa causa? A gente precisa de voluntários,
porque a gente juntos sabemos que chegamos muito mais longe e juntos somos muito mais fortes. A gente tem um Instagram que é moradores.ama, que você pode acessar e ver algumas das nossas ações. É bem acessível a nossa associação e a gente precisa de você, para que junto você possa ajudar, que seja com doação de alimentos, que seja com curso de qualificação, que seja com Pix também, e você vai saber que cada real que você contribuir, a gente vai estar lá prestando conta e vai tentar, porque esse país tão rico que a gente vive, diminuir essa desigualdade social que é tamanha, não só na Mostardinha, como em Recife, Pernambuco, Brasil, um país continental como o nosso, a gente tem que fazer a parte da gente. E quem ama, cuida, e quem ama com 2 M's, ama muito mais. Sérgio, para a gente finalizar esse episódio com chave de ouro, eu queria que você falasse sobre o sonho da AMA. Então, sonhar não custa nada, né? Sonhar é gratuito. Sim. Então, assim, vamos finalizar esse episódio com esperança, vamos falar sobre sonho. Então, me conta aí, qual é o sonho do Sérgio para a AMA? Sim. O meu sonho é que a gente, primeiro, conseguisse reformar a nossa associação, fazendo salas de cursos de capacitação, que a gente preza por qualificar a pessoa, por dar um emprego, colocar no mercado de trabalho. Então, o maior sonho nosso é transformar a associação num centro de referência, de cuidado, de acolhimento, de oportunidades, que é isso que o povo precisa, é de oportunidades para que consiga vencer na vida, para que consiga ajudar seus pais, para que se formem, né? E a gente faz essa atividade com os colégios também. Então, o nosso sonho é esse, é levar o cuidado e o acolhimento para as comunidades que a gente representa. E trabalhando com rede, a gente chega muito mais longe. Então, nosso sonho é o sonho grande para que a AMA seja realmente uma coisa gigante, como é a CUFA hoje, né, que a CUFA atende no Brasil inteiro, até no mundo. O meu sonho é chegar pelo menos a 10% que a CUFA representa hoje, não só para o Brasil, como o mundo. Maravilha. Sérgio, estamos finalizando o nosso episódio de hoje e eu gostaria de novamente te parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem, né, pelo impacto que vocês causam no território e na vida de tantas e tantas pessoas e crianças. Que você continue firme e forte nesse trabalho, que a gente sabe que não é fácil, mas você vê a transformação todos os dias. Sim. Você consegue mensurar isso. E que a gente consiga, num próximo episódio, quem sabe, voltar aqui e falar sobre a realização desse sonho, não é mesmo? Com certeza. Falar sobre a sede revitalizada, sobre muitos mais cursos e atividades acontecendo. Então, quem sabe a gente volta em breve para atualizar essa história aí. Se Deus quiser, se Deus permitir, isso vai acontecer. E muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado a vocês que fazem o Porto Social, o CAIS 2025, esse projeto gigante. A gente só tem a agradecer. A comunidade agradece a vocês de coração. E para quem está nos assistindo, a gente se vê no próximo episódio, mas até lá, não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @redemudamundo. E é claro, também acompanha a AMA. Valeu. Até a próxima. Obrigado.